Mano, o Carlos Vinícius realmente pode ser um novo reforço do Timão. Vamos dar uma olhada. Pra mim é a melhor oportunidade de mercado pra um camisa 9 no mercado brasileiro. Roteirizando vídeos, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu botei Carlos Vinícius no ataque do seu time. Um excelente atacante que sempre entregou muitos gols por vários times europeus, mas que sempre perdeu o espaço em muitas equipes por algum momento pela disputa de posição. Foi assim no Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV e Fulham, que nesse time teve apenas 10 minutos na Premier League. É um centroavante de 1,90 com muita qualidade técnica, mais que 80% dos centroavantes aqui em solo brasileiro, e uma finalização canhota muito refinada. Um cara que também auxilia muito o time fora da área, muito pela sua qualidade técnica e Mesmo ele alto assim, ele sai de dentro da área, não é aquele pivôzão, ele sai, recebe, dá muitas assistências. Eu acho ele um ótimo centroavante. também por ser um centroavante muito completo. No Campeonato Português de 19/20, antes do Jorge Jesus chegar, ele chegou a somar 18 gols, 5 assistências em 32 jogos, sendo 19 de titular, uma média de 1 gol a cada 99 minutos. Chegou a também ter 7 gols e 2 assistências em 42 jogos nas últimas 3 temporadas de Premier League, sendo titular em apenas 13. Seu contrato se encerra no meio desse ano, então ele já pode assinar um pré-contrato, mas acho que hoje o Fulham não faria questão de liberar mais cedo o jogador. É aquela excelente oportunidade de negócio para um time que precisa de um jogador da posição. Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense ou até Flamengo e São Paulo. É uma excelente opção para qualquer uma dessas equipes. Ele chega ao Brasil para negociar a sua ida ao Sport Clube Corinthians Paulista. Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, encerrou a sua passagem no europeu, encerrou a sua passagem no Fulham. Ele era da base do Palmeiras e do Santos, mas toda a sua carreira foi no futebol europeu, com passagens por Tottenham, PSV e mais recentemente pelo Fulham da Inglaterra. 30 anos de idade, enxerga como muito positivo ir para o futebol brasileiro. E o Corinthians é o time que deve ser o destino dele. E ele não é um jogador tão velho. Muitas das vezes a pessoa com 30 anos ali, o jogador, ele quer continuar na Inglaterra ou no mercado europeu. E ele quer muito vir pro Corinthians. Ele tá baixando o salário dele para vir no Corinthians. E eu acho que seria muito interessante. Houve 3 negociações entre Corinthians e Carlos Vinícius. A primeira, o jogador pediu um salário muito alto, o Corinthians entendeu que não dava. Aí ele abaixou. O Corinthians ainda entendeu que não dava. Ele abaixou ainda mais e isso o Corinthians enxergou como muito positivo para poder ter o atleta, já que ele faz questão de estar no clube paulista. Com 30 anos ele quer criar laços no Brasil e enxerga uma possibilidade realmente de brilhar com a camisa do Corinthians. O Yuri Alberto é o dono da posição. Existe toda uma incerteza com a situação do Memphis Depay e ter o Carlos Vinícius pode aumentar o repertório, um jogador mais de área, um jogador que pode brigar mais dentro da área, talvez não seja o substituto ideal para o Yuri Alberto, mas eles possam fazer uma dupla, o Yuri Alberto um pouco mais recuado, ele um pouco mais centralizado. Tudo isso vai depender de como o Dorival vai enxergar o esquema do clube. Será que Carlos Vinícius será o novo reforço? Vamos aguardar. Ele chega ao Brasil para poder negociar com o Timão. O novo atacante do Corinthians já baixou 2 vezes a sua pedida salarial, mas ainda não chegou no valor que o Corinthians quer pagar. E você me acompanha aqui no perfil já tá sabendo que o Corinthians está negociando com o novo atacante Carlos Vinícius. Ele que tá livre no mercado e chegaria de graça no Timão. Foi oferecido pro Corinthians e está negociando há alguns dias. Carlos Vinícius quer muito jogar no Corinthians e está disposto a abrir mão de muita coisa para vir jogar no Ele que sempre se declarou corintiano. Tem até vídeo dele gritando vai Corinthians e tudo mais. Timão. Porém, de acordo com as últimas notícias, Carlos Vinícius já baixou 2 vezes a pedida salarial para fechar com o Corinthians, mas ainda não chegou no valor pretendido pelo clube. Até o momento, o atacante já reduziu 40% do valor que desejava receber, mas o Timão quer esticar ainda mais a corda. Mesmo com a diminuição, a quantia ainda está no patamar de um atleta com status de titular, o que não é o caso do ex-atacante do Fulham da Inglaterra, que chegaria somente para compor elenco. O Corinthians está muito satisfeito com a vontade absurda. Vai receber menos que o Coronado, que era um reserva, nem tava compondo o elenco, né? Ele recebia 2 milhões por mês, era pra vir como titular e virou um reserva. Cuida do jogador de jogar no Timão. E por isso continua tentando avançar nas negociações. As últimas informações que recebemos é que o atacante teria pedido um salário fixo de 1.200.000 reais por mês, mas que na primeira redução aceitou reduzir para 900.000 reais por mês. E ambas as pedidas foram recusadas pelo Corinthians. As negociações seguem acontecendo e assim que sair qualquer nova atualização eu trago para vocês imediatamente.
E sobre o Carlos Vinícius, eu não falei no vídeo anterior, que é um centroavante, todo mundo sabe, brasileiro, né, que estava lá no Fulham, que está sem contrato e que pode ser reforço do Corinthians, ainda pode ser reforço do Corinthians. Eu acho que é um jogador interessante e até pelo nível de futebol que ele já demonstrou, fazendo gols inclusive, acho que pode retomar, tem idade para isso, 30 anos jogando no futebol brasileiro, pode ser que ele resgate esse futebol que ele já demonstrou, mesmo em... são equipes medianas, né? A gente não está falando da primeira prateleira da Europa, mas a gente está falando de equipes que competem contra essas grandes equipes. Então o nível acaba sendo interessante. Pô, muito tempo na Europa, muito tempo jogou no Benfica, aquele Benfica que era muito bom, muito qualificado, jogou bastante tempo no Tottenham. Então ele teve mercado na Europa e eu acho que seria interessante pro Brasileirão. E ele se mostrou, especialmente no Benfica, onde ele fez muitos gols. Depois teve um começo bom no Fulham ali, depois aí acabou sendo emprestado pro Galatasaray, voltou e aí não conseguiu jogar tanto assim, mas é um cara que já mostrou futebol. Já mostrou capacidade técnica, já mostrou bons enfrentamentos. E aí a gente tá falando de um nível interessante, né? Tá falando de um Corinthians que tem um setor ofensivo muito bom, muito importante. Eu acho ainda que seria uma boa, dependendo do custo-benefício, claro, para você tentar entender se ele se encaixa. E é isso que Fabinho Soldado e sua equipe estão avaliando nesse momento. Ele quer jogar no Corinthians. Recusou propostas, aceitou salário menor. Carlos Vinícius, ou melhor, Vinícius da Pose, está sem clube e deixou claro que quer vestir a camisa do Timão. O jogador aceitou vir sem luvas com salário reduzido e até rejeitou outras ofertas, só para realizar o sonho de jogar no Corinthians. Mas o que parecia encaminhado travou do nada. Segundo o jornalista Marco Belo Júnior, o executivo Fabinho Soldado não fala com o staff do jogador desde sexta-feira. Ou seja, o acerto esfriou. Enquanto isso, a torcida se divide. Tem quem veja o Carlos Vinícius como um bom reserva pro Yuri Alberto. Eu acho sim, ele é um bom reserva, mas assim, ele pode brigar até para ser titular. Para mim, ele tem um potencial de deitar no Brasil. E tem quem acha arriscado, mas uma coisa é certa, ele quer muito vestir o manto alvinegro. O Corinthians, por sua vez, segue se preparando para enfrentar o Bragantino no próximo domingo. Você contrataria o Carlos Vinícius? Comenta aí a sua opinião. Luta com a ideia, porque não tem na dinheiro, função né? do centroavante uma prioridade e é um custo elevado. Se o Memphis ainda for embora, eu acho que o negócio pode ser facilitado. Mas o que pega de maneira positiva para o Carlos Vinícius é que ele se declarou para os dirigentes corintianos torcedor fanático do Corinthians. Ele quer muito jogar no Timão, mas precisaria baixar um pouquinho mais o custo. Quer dizer, se o... Pô, ele já baixou 2 vezes o salário. O Corinthians pagava 2 milhões pro Coronado, reserva nunca entrava, e aí vai pagar 800 mil para um jogador que quer vestir a camisa do Corinthians, quer jogar no Corinthians, é fã demais do Corinthians. Eu acho interessante sim essa investida. Memphis ficar, não tem negócio. Eu acho Se que o vai ser Memphis mais sair, pode ter nessas A condições. prioridade no Corinthians hoje é atacante de lado de campo. Tá. O Vitinho foi oferecido, Vitinho ex-Flamengo, estava no Altifac, Corozo, vários nomes têm surgido. O Carlos Vinícius surge como uma oportunidade. Não é uma função extremamente necessária, mas ele tem demonstrado tanta vontade de jogar que o Corinthians está negociando com ele. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando do Carlos Vinícius, que na minha opinião seria um ótimo jogador pro Corinthians, um jogador que é identificado, ele realmente é muito torcedor do Corinthians, ele quer muito vir pro Corinthians, então eu acho realmente muito interessante essa investida nele. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!